Bom, o Canal Rural tem recebido diversas mensagens pelo WhatsApp com dúvidas sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Mas você sabia que existe um site que pode realizar uma análise da regularidade ou não da propriedade rural, considerando as exigências do novo Código Florestal? Para explicar como funciona esse sistema, recebemos no estúdio o advogado Luiz Moraes, a quem agradeço a participação. Boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, Braga. Prazer em recebê-lo aqui. Nós estamos falando de uma ferramenta que dá transparência a esse processo de cadastro, do cadastro ambiental rural, é isso mesmo? Exato. O que acontece, basicamente, no cadastro ambiental rural você declara um rio, uma nascente, áreas com vegetação nativa, mas ao fazer isso tem uma fotografia com foto de satélite por baixo. Se você não tiver vegetação nativa aí, tem passivo ambiental. Ou se você tiver mais, tem ativo ambiental. Na hora que você declarar o CAR, vão ficar sabendo disso. Daqui 2 anos, você vai ser chamado para pagar a conta, Braga. Aí é melhor saber 2 anos antes. Então nós fazemos uma simulação através de perguntas para o produtor, que a intimidade dele é extremamente protegida, não peço CPF, não peço RG, não peço CCIR, não peço nada, e com isso ele vai ter uma noção muito aproximada de qual a área que ele vai ter que reconverter e também o custo de todo esse trabalho que ele vai ter nos próximos 20 anos trabalhando essa regularização. Até porque a gente fala sobre essa questão do CAR, né, o prazo que foi dado e também a necessidade de cadastrar todas as propriedades rurais no Brasil nesse sistema, né? O prazo é curto e provavelmente quando terminar ou efetivar esse cadastro vão ter alterações inevitavelmente, não? Acredito que isso acontecerá porque são muitos dados e dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo. E uma coisa em computador, melhor não ter informação do que uma informação ruim. E a pressa é inimiga da perfeição. Nós vamos ter muitos problemas e muitas retificações a fazer. Quer dizer que o sistema, essa ferramenta, ela pergunta tudo aquilo que o produtor deve responder para fazer o cadastro ambiental e não ser pego de surpresa no final e pagar além daquilo que imagina que tenha como obrigação de fazer o pagamento, é isso? Veja, Braga, o cara ele tem um pecado, é a falta de transparência, ou seja, você falar tudo e ele não diz o que vai acontecer com você. O que nós buscamos fazer é exatamente esse segundo passo. Olha, a hora que tiver tudo aqui, você vai ser chamado para se regularizar, ou ótimo, você tem até sobra de vegetação. Agora, então, você precisa saber disso na hora que está fazendo essa declaração. Como você faz no imposto de renda? Você não fica fazendo e simulando tudo para então enviar a declaração do imposto de renda? A ideia é essa, fala, olha, a hora que você enviar, o seu futuro daqui 1, 2 anos será isso. Essa é a ideia do site. Bom, nós temos aqui informações de que calcula a necessidade da reserva legal, calcula também ou cria roteiro básico para o caso do passivo ambiental. São várias informações, várias características desse sistema, é isso, professor? Isso. Você tem que trabalhar primeiro as APPs, as áreas de preservação permanente, porque toda APP que está em vegetação nativa ou que você se comprometa a deixar em vegetação nativa, ela vai entrar no cômputo da reserva. Então a gente resolve as questões de APP, o que sobrar, nós ainda vamos trabalhar com os remanescentes de vegetação nativa e falar, olha, ainda está faltando ou não falta percentual de vegetação nativa para a floresta. Feito isso, você, se tiver uma falta de vegetação, sim, ele vai lhe propor os caminhos para resolver isso. Você quer regeneração natural, recomposição ou compensação, e ele vai lhe indicando, inclusive no final solta uma planilha que você troca os números para saber efetivamente o preço por hectare da sua regularização na sua propriedade. É um termo de alfaiate. Tá certo. Portanto, outras informações você vai encontrar no site do Canal Rural, inclusive todos os detalhes dessa ferramenta, desse simulador. Nós temos algumas dúvidas também que chegaram aqui para o Canal Rural, em que o Dr. Luiz Moraes vai responder para a gente, falando exatamente sobre essa questão. José Resplande, lá de Minasul, em Goiás, ele disse que gostaria de saber se existe algum site, nós estamos falando exatamente sobre isso, né? Sobre o cadastro ambiental rural e qual o prazo. Alguns agrimensores que elaboram CAR cobram um valor bem alto, principalmente para o pequeno produtor. Qual a resposta que o senhor daria para o José Resplande, lá de Minasul? Nós estamos trazendo aqui o site, pelo menos isso, né? Veja, José, o decreto do CAR fala que dia 5 de maio de 2016 vence o prazo. Perdão, de 2015 agora, sim, vence o prazo. E ele pode ser prorrogável por 1 ano. Acredito que será prorrogado, porque são 5.200.000 propriedades
e até agora não chegou-se nem a 50% de tudo que precisa ser declarado. Em alguns estados, menos de 15%. Sim. A outra questão é o preço. José, é uma obrigação em que você, como nós estamos falando, pode ter ativo ou passivo. E pense só uma coisa, quanto é que vale 1 hectare a mais se você declarou com muita técnica? Ou a menos se foi feito de qualquer maneira? Às vezes o pagamento que você vai fazer um técnico lhe cobre é muito menor do que você vai perder. Pense em fazer bem feito, porque depois vem a regularização. Bom, a Josina Martins, de Indiara, Goiás, ela também pergunta, quem tem 3 alqueires e terras é obrigado a fazer a averbação para realizar o CAR? Bom, vamos lá. Quem tem 3 é obrigado a fazer a averbação para realizar o CAR. A reserva legal, ela deve estar falando de reserva legal. Sim. Com 3 hectares, ela é uma pequena proprietária, muito provavelmente abaixo de um módulo fiscal. Preocupe-se com as suas APPs. A sua reserva legal será a vegetação nativa que existe na propriedade. Ou seja, o que tem de vegetação nativa fica, não vai precisar fazer mais. Mas as APPs vai precisar fazer. No seu caso, se for um rio, 5 metros, nascente, 15 metros. No seu caso, preocupe-se com a APP, não se preocupe com reserva. Bom, temos mais uma pergunta do Edson Bassi de Arthur Nogueira, aqui em São Paulo. Pergunta é longa, estou com dúvidas sobre o preenchimento do CAR. E é que antes ele tinha uma propriedade abaixo de 4 módulos rurais e era isento de reserva legal. Mas agora, pela lei de 15 de janeiro, sancionada pelo governo de São Paulo, as propriedades de menos de 4 módulos rurais vão ter que mapear 20% de reserva legal. Ele queria saber, né, o Edson, se isso realmente procede. Não, Braga, não procede. Até eu tive a honra de fazer parte da equipe do deputado Barros Munhoz, que fez a lei de regularização aqui de São Paulo. O próprio Código Florestal, o artigo 67, ele não te isenta de reserva legal. Ele fala que a reserva legal será a vegetação nativa que você tem na sua propriedade. Então, se você tem 10% de vegetação nativa, essa é a sua reserva legal. Se você tem 1%, essa é a sua reserva legal. Mas não te isenta de fazer reserva legal, ela só reduz o percentual. Agora, veja a lei de São Paulo, e veja o parágrafo 3º, artigo 32, que lá, para não ter dúvida, fala o seguinte: quem não tem nada de vegetação nativa, ainda assim está dispensado de recompor reserva legal. Doutor Luiz Moraes, obrigado pela participação. Estando em São Paulo, retorne conosco para conversar um pouquinho mais a respeito do CAR. Prazer é todo meu, uma boa noite a todos.